Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 19 de outubro de 2020. Mais uma vez eu por aqui para gravar um vídeo, compartilhar aí com os irmãos, os colegas inscritos no canal. Para você que assiste os vídeos e não é inscrito, de certa forma eu entendo você não querer se expor, até para as pessoas não saberem que você de vez em quando vem aqui saber aquilo que eu tenho trazido, o conteúdo que eu tenho produzido. Hoje eu queria falar sobre o ensino da instituição universal e tantas outras que, como ela, têm levado as pessoas a uma direção de piloto automático. As pessoas, elas simplesmente fazem as coisas repetidamente e nem se perguntam por que fazem. E aproveitar este período de pandemia para poder desmistificar tudo que foi nos incutido durante todos esses anos das nossas vidas. Assim como aconteceu comigo também, certamente acontece com você e com muitos que vêm aqui espiar o que eu estou falando. A gente aprendeu que o culto ou a reunião do domingo de um determinado horário é o mais importante porque são as primícias de Deus, porque é um sacrifício que você está fazendo, você está abrindo mão de alguma coisa para ir. Então a gente acaba pegando um determinado dia da semana e acaba santificando ele, achando que ele tem o poder sobre as coisas que nós vamos fazer. Então, para alguns é o domingo, para outros é o sábado, para outros são a quarta, a terça. Seja qual for o dia da semana, nós ligamos o piloto automático e fazemos aquilo repetidamente. E nunca nos questionamos o porquê do domingo, o porquê do sábado, o porquê da quarta, porquê que esse dia, esse horário é mais importante. Porque para a gente é cômodo simplesmente levantar e fazer aquilo. Ou seja, essas pseudos igrejas, denominações, elas na verdade elas vão criando robôs. Eu até fiz uma publicação no Facebook chamando essas pessoas que não pensam de Minions. Não sei se vocês conhecem o filme do Meu Malvado Favorito, aqueles bonequinhos, né? Que não falam nada e simplesmente executam aquilo que o Gru, que é o seu líder, o seu chefe, fala. Então eles simplesmente executam, sem questionar, sem fazer nenhum tipo de pergunta, simplesmente obedecem de uma forma cega e burra, porque eles estão no modo piloto automático. Santificaram um dia da semana, um domingo, um horário e acha que Deus está nisso daí. Outra coisa, o que esse momento nosso nos mostrou com relação ao discurso de que o dizimista fiel, o ofertante, vai ser livrado de todos os males, ou que Deus vai cuidar. Verdade, Deus ele cuida, mas independente do que você faça, porque, perceba, essas pessoas foram doutrinadas e ensinadas que o estar na igreja ou na instituição determinado dia da semana era necessário para ela manter uma comunhão com Deus. E aí o que aconteceu com a pandemia? As igrejas fecharam, as pessoas ficaram desesperadas porque não sabiam o que fazer. Agora você vai perceber que não sabendo o que fazer, porque os templos fecharam, não a igreja, porque a igreja somos nós, os templos fecharam, essas pessoas ficaram perdidas, porque ali elas perceberam que estavam no piloto automático, que elas estavam cumprindo simplesmente horários e dias em reuniões, em encontros, e atrelavam as coisas, os benefícios ou as graças que Deus derrama sobre todo o povo, aquilo que ela fazia. Então agora ela já não estava mais fazendo, ela já não estava mais produzindo dentro da instituição da igreja. E aí é por isso que nós vemos o número crescente de evangélicos aumentarem aos milhões, aos montões, e o país continua sendo corrupto, continua sendo um país miserável, e não falo miserável de dinheiro,
mas miserável de egoísta, de olhar só para si. Aquilo que o Evangelho nos convida a mudar, a deixarmos a nossa zona de conforto, essas pseudos igrejas, denominações, fazem as pessoas serem dependentes delas. Elas acham que estão em Deus, mas elas estão diretamente ligadas nesse piloto automático de cumprir determinados ritos, horários, e aí elas não conseguem mudar, e tampouco elas produzem mudança no entorno dela. E eu vou mostrar o porquê. Vou mostrar o porquê elas não produzem mudança ao redor dela. Primeiro, porque tudo que elas fazem não é pensado, é induzido. Elas não fazem nada pensado, elas são induzidas a tomarem e a fazerem, seja no ir de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, nos cultos e nos encontros, onde ela tem que dar para mostrar a fé, e ela já faz isso naturalmente, sem se questionar o porquê ela está fazendo. Ela acha que é para agradar a Deus, como se Deus precisasse de dinheiro, e não é. Então eu vou dividir com vocês e vou falar algumas passagens. Primeiro eu vou começar no livro de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou repetir: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entenda, meu amigo, você não é cristão quando você está na igreja. Você é cristão 24 horas do seu dia. Você é cristão no seu trabalho, você é cristão na sua casa, você é cristão na rua, você é cristão na festa da família, que você já não vai mais, porque você tem medo de achar que eles vão te contaminar. Ou seja, o poder que eles têm de influenciar em você é maior do que o poder que você tem de influenciar neles o amor do Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você deixa de compartilhar das festas de família, de ir em determinados lugares, famílias, amigos, no encontro de amigos, porque, primeiro, eles não frequentam a mesma denominação ou igreja que você, ou até mesmo não frequentam nenhuma denominação, mas você acha que, ou inconscientemente, eles têm o poder de mudar você, porque você tem medo de ir até lá, você não reflete Jesus em tempo algum, mas você acha que quando você sai da sua casa para ir numa determinada comunidade, ou você em um determinado bairro, fazer alguma coisa com um grupinho da igreja, que ali Deus ele vai te usar. Não, Deus ele te usa em todo momento, porque você não é cristão quando você vai no bairro, você é cristão todos os dias. E é aqui que o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu vou na casa de um amigo, se ele bebe, eu não vou beber, porque se eu estou ali, estou falando, não vou beber, fica à vontade, faça o que você quiser, eu não vou beber, eu não preciso disso para eu estar bem. Eu estou testemunhando Jesus, eu não estou me colocando à prova, eu estou testemunhando o amor de Deus. Por quê? Porque são essas pessoas que precisam ser alcançadas, mas não no convite que eu chamo a minha igreja, a minha instituição, mas ao reino de Deus, que é muito maior do que uma igreja. As pessoas não compreendem isso, porque elas estão ligadas no piloto automático. Mas quando você mostra o reino de Deus no comer, no beber, no vestir, no se portar, no responder, no ajudar, em fazer o bem a outra pessoa, independente dela aceitar o convite de vir à minha igreja, isso é evangelho. Isso é evangelho, e não essa religiosidade que é vendida, que você tem que fazer, que você tem que dar. Sim, você tem que dar o seu tempo, dá os seus ouvidos para ouvir o sofrimento dos outros, em trazer uma palavra de conforto, não de pegar a pessoa e levar para a instituição, e lá esses lobos mercenários,
extorquirem ela ainda no auge do sofrimento dela, no auge da dor dela, fazer com que ela ainda tenha que sofrer mais, porque agora ela se sente culpada, porque ela não dá na igreja, porque ela não é dizimista, porque ela não é ofertante, porque ela não faz sacrifício, porque eu não sou cristão quando eu cumpro essas coisas, eu sou cristão quando eu mostro Jesus na minha vida diariamente, nas decisões que eu tomo, no não falar, quando as pessoas me provocam, que eu posso responder, que eu posso revidar, eu me calo, porque eu preciso mostrar o amor de Deus também para com essas pessoas, da mesma graça que me alcançou. Então o apóstolo Paulo aqui, ele desmistifica que o culto no domingo, no sábado, na quarta, não faz a menor diferença. Jesus falou isso para a mulher samaritana, que não importa o lugar, que seja em espírito e em verdade, porque Deus não está condicionado, ou não está somente numa instituição, numa igreja. Deus está aonde tem um ser humano, clamando, chamando, pedindo socorro a Ele. Nós precisamos refletir Jesus neste nível, e não pensando em instituição, em templo físico. Porque se fôssemos depender do templo físico para a salvação, ou para nos relacionarmos com Deus, o que seria agora das pessoas quando as igrejas fecharam? As pessoas ficaram desesperadas, piloto automático. Elas fazem as coisas, são religiosas e nem percebem que são. Elas criticavam no passado próximo o católico por conta das imagens, né? As pessoas, os cristãos evangélicos de hoje criticam os católicos por conta das imagens, mas hoje o evangélico, ele cultua o templo, ele cultua o óleo, o sal, a água, e essas coisas se mostraram totalmente ineficáveis. As coisas ineficáveis, não, me fugiu a palavra aqui, mas essas coisas não surtem efeito. As pessoas se apegaram a elementos, quando na verdade elas precisavam se apegar a Deus. Ineficáveis, essas coisas são ineficáveis. O sal, o azeite, a rosa, o que quer que seja. Não são essas coisas que nos aproximam de Deus, mas é o nosso coração quebrantado, que diante de Deus fala: Senhor, eu sou um miserável pecador, não existe nada de bom em mim, mas eu preciso do Senhor e eu quero ser parecido com Jesus. E no livro de 1 Pedro, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9: mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anunciais as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que Pedro está dizendo o seguinte: mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, ele não está falando de uma pessoa, ele está dizendo que todos nós fomos chamados a fazer a diferença, não em mostrar o que temos, mas o que somos diante de Deus. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos um modelo a seguir, nós temos alguém a seguir. Nós precisamos nos desligar de tudo isso que nos foi vendido como verdade, para poder, de fato e de verdade, ter um relacionamento com Deus. Não adianta você achar que é cristão porque você está dentro da igreja todos os dias, porque você tem algum cargo dentro da igreja, seja você obreiro, seja você pastor, seja você bispo. Não é isso que condiciona você ser servo de Deus. Não são o que você faz, é o que você é. É o que você é no dia a dia, no comer, no beber, no vestir, tudo o que você fizer. Se você não faz para a glória de Deus, você não é cristão.
você não é cristão. Você é um pequeno minion, como eu falei no início. Você é servo do GRU, seja esse GRU o bispo de qual denominação for. Você faz o mal, e você faz o mal para você mesmo. Consequentemente, você não gera vida fora. Você quer gerar vida para você. Você quer os benefícios da fé. Você busca resolver os seus problemas. Você não busca ser do reino. Você não busca crescer no reino. Vou te dar uma prova disso. Quando você está numa instituição, seja ela qual for, quando você sai dessa instituição, se quando você vê uma criança na rua mendigando, pedindo comida, um morador de rua, uma pessoa em situação deplorável, se aquilo não te causa dor, se aquilo não te causa uma indignação, insatisfação, não com Deus, mas com toda a questão social, e você não quer fazer algo de diferente para mudar, você está no piloto automático sim. Você não conhece, você não tem Deus. Você não tem Deus. Você não conhece a Deus. O Deus que você conhece, o Deus que te venderam, é um Deus utilitário para resolver os seus problemas. E nós precisamos ser cristãos todos os dias, 24 horas do nosso dia, inclusive quando ninguém vê. Hoje eu estou aqui eu estou aqui no escritório sozinho, poderia fazer qualquer coisa, poderia navegar por qualquer página, fazer qualquer coisa. Vontade vem na cabeça, as vontades elas vêm, mas cabe a mim saber o que eu quero fazer com essa vontade que vem aqui. Eu vou dar vazão a ela? Vou dar vida a ela? Ou eu vou falar, não, Deus, eu estou com vontade, mas eu prefiro agradar ao Senhor. Eu prefiro ser um instrumento nas tuas mãos, fazer com que você use a minha vida, mesmo quando eu não entender nada, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, mesmo quando eu perder, Senhor, usa a minha vida, Senhor, ainda que eu vá morar na rua, lá na rua, Senhor, usa a minha vida. Isso é ser cristão, isso é fazer a diferença no reino de Deus. O amor com que nós tratamos aqueles que não podem nos acrescentar nada. E para finalizar, em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No Antigo Testamento, nós chegávamos ao sacerdote e ali colocávamos diante dele para que ele entrasse no santuário de Deus, para falar com Deus em nosso favor. Pedro diz, nós somos sacerdócios reais, ou seja, já não mais precisamos de um sacerdote, nós temos acesso com ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque agora nós temos um único sumo sacerdote, que é Jesus, que é aquele que nos salvou. E um novo e vivo caminho é a cruz. É a cruz. Nós precisamos ir para a cruz, nós precisamos morrer todos os dias. Ser cristão é muito mais que estar numa igreja. Ser cristão é muito mais que estar num templo, numa denominação. Ser cristão é morrer todos os dias para aquilo que queremos viver. Ser cristão, pessoal, é muito mais que ganhar. Ou ser cristão não é ganhar, é perder. Nós perdemos todos os dias, nós morremos todos os dias. Nós temos que morrer todos os dias para a nossa vontade. É isso que é ser cristão. Esse discurso de ganhar, ser dizimista fiel, ser ofertante. Na denominação, você criou megas igrejas luxuosas, com cadeiras macias, confortáveis, ar-condicionado, telão, e essas igrejas se fecharam. E as pessoas na rua precisando de ajuda. Mas os templos, os megas templos fechados. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está naquele que você rejeita lá na rua, na criança que pede alguma coisa para comer, na família que depende de alguma coisa. Precisamos nos voltar para Deus de verdade. Precisamos ser cristãos de verdade. Porque o que temos vivido, somos
conduzidos como robôs. Fazemos tudo para o homem, para a denominação. E estamos tão distantes de Deus que não temos nem a capacidade de olhar isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até uma próxima.